E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindo a mais uma semana de crescimento através do estudo da lição da Escola Sabatina. O texto áureo para a lição dessa semana, você está vendo aí em evidência, Mateus capítulo 4, verso 19, quando o Senhor Jesus convida para que possamos segui-lo e ele nos transformará, cada um de nós, em pescadores de homens, porque afinal de contas, todo já nasce no reino de Deus como missionário, todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, você recebeu a Jesus, automaticamente você vai falar de Jesus para outras pessoas e o reino então é difundido, o reino cresce. E Deus seja louvado por isso, porque Ele nos dá o privilégio, acompanhado de uma grande responsabilidade, de sermos missionários. Esta semana, o foco está no olhar de Jesus. E o olhar de Jesus é fantástico, extraordinário. Aliás, eu quero contar uma pequenina história que certamente é possível que você já conheça, mas eu acho que vai acrescentar de alguma forma a nossa visão para termos um vislumbre melhor aí, um adequado a respeito da lição. Qual que é a lição, pastor? Qual que é a historinha? A historinha é a seguinte: a senhora estava observando a vizinha lavando roupas e a vizinha estava lavando alguns lençóis, estendia os lençóis sobre o varal e então ela ficava constrangida e comentava com o marido: nossa, a vizinha lava a roupa muito mal, os lençóis estão sempre amarelados, nunca são branquinhos. E o marido começou a ficar observando também a vizinha lavando os seus lençóis a partir dos comentários de sua esposa. Então um dia ele notou que o vidro da janela estava meio embaçado, ele jogou algum tipo de produto de limpeza, esfregou um pouquinho e a esposa, então, passando por ali, logo depois, ao observar agora os lençóis da vizinha, ela falou: nossa, a vizinha aprendeu a lavar os lençóis agora estão bem branquinhos. E o marido deu um sorriso e disse: não, o problema não estava com a sujeira nos lençóis da vizinha, o problema estava com a nossa vidraça, que estava suja. Ou seja, às vezes o problema está conosco e estamos enxergando sujeira na vida dos outros. E sabe de uma coisa? A lente com que a vizinha observava a outra que lavava a roupa, uma lente suja, fazia ela criar conceitos errados a respeito da vizinha. E sabe de uma coisa? Às vezes estamos sentindo nossa visão um pouco embaçada pelo pecado e começamos a enxergar o pecado de todo mundo, mas na verdade o que está embaçada é a nossa lente. Não é que as pessoas não tenham culpa ou responsabilidade sobre os erros que cometem, óbvio, mas nossa visão, ela de fato é prejudicada pela presença do pecado em nossa vida. Então, por isso que Jesus também nos aconselhou, antes de olhar para algum aspecto da vida do teu irmão, procura observar primeiro o que existe aqui no teu olho. Foi a recomendação de Jesus Cristo. Ou seja, vamos desembaçar a nossa vista. E sabe por que Jesus enxergava as pessoas de um modo diferente? A visão dele não era embaçada pelo pecado. Ele enxergava as coisas claramente e o seu olhar era um olhar que transmitia a perspectiva, que transmite até hoje, porque o nosso rei vive, transmite a perspectiva do amor, de olhar para as pessoas aquilo que normalmente nós não consideramos. Jesus olha para as pessoas não simplesmente pelo que as pessoas são. Um drogado, um maconheiro, um bêbado, alguém que está afundado no pecado ou nos seus vícios. Jesus não olha simplesmente pelo que a pessoa é, mas ele olha pelo que a pessoa pode ser se estiver nas mãos dele. Percebe como o olhar de Jesus nos projeta para um futuro glorioso se nós nas mãos dele nos encontrarmos? O olhar de Jesus é extraordinário e ele olha para você nesse momento. Creia nisso e a visão dele não tem nenhum embaraço. Ele consegue enxergar nitidamente quem nós somos e ainda assim nos dá uma perspectiva muito positiva em relação ao futuro se decidirmos estar ao lado dele. E aí, qual que é a sua decisão? Fica do lado de Deus e vamos orar. Pai querido, obrigado pelo modo extraordinário como o Senhor nos enxerga. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.